É isso aí, galera do nono ano. Vamos lá, né? Para mais uma atividade de matemática. Deixa eu colocá-la aqui na tela para a gente poder discutir melhor sobre o assunto. Isso, muito bem. Já está aqui na tela, né? Atividade de hoje, Teorema de Tales, tá? E alguém poderia me perguntar, professor, mas quem é Tales? Bem, Tales foi um filósofo que viveu na cidade grega de Mileto, né? E ele percebeu uma relação de proporcionalidade envolvendo segmentos de reta em algumas condições especiais. Por exemplo, ele percebeu que se eu soubesse a altura de um poste ou a altura de uma árvore, pelo tamanho da sombra, eu poderia determinar a altura de uma montanha. Tá certo? Nesse caso, por exemplo, se eu tivesse a altura da árvore, bastaria eu medir o comprimento da árvore e o comprimento da sombra da montanha, para eu, assim, naquele exato momento, poder definir a altura da montanha. Tá certo? Isso quer dizer o quê? Que o comprimento da sombra da árvore é um segmento de reta. A altura da árvore é um segmento de reta. O comprimento da sombra da montanha é um segmento de reta. E a altura da montanha também é um segmento de reta. Então, a relação que ele percebeu envolve segmentos de retas numa condição especial, certo? Aqui nós temos uma dessas condições, né? No caso aqui, eu tenho retas que são paralelas e retas que são transversais, ou seja, retas que cruzam as paralelas. E o que o Tales percebeu foi exatamente o seguinte, que esse feixe de retas paralelas vai determinar nas transversais segmentos de retas que são proporcionais, ou seja, se são proporcionais, isso quer dizer que quando eu os represento na forma de fração, dá frações iguais, tá? Por exemplo, SA, ou seja, a distância do ponto S até o ponto A, dividido por SD, dá o mesmo resultado, ou seja, é igual a AB dividido por DE, que é igual a ABC dividido por EF, tá certo? Então, quando eu represento as frações SA sobre SD, eu tenho o mesmo resultado de AB sobre DE e o mesmo resultado de BC sobre EF. Ou seja, as retas paralelas vão determinar nas transversais segmentos que são proporcionais, ou seja, que a fração deles dá sempre o mesmo resultado. Tá certo? Daí, galera, nós temos aqui um exemplo, né? Eu tenho aqui 3 retas paralelas e 2 retas transversais. Pelo teorema de Tales, a razão entre os segmentos de reta vão ser proporcionais, ou seja, vão ser iguais. Nesse caso, como que eu faço para encontrar a medida x? Porque, como o nosso exemplo está dizendo aqui, nós temos que encontrar a medida x. Basta, então, eu fazer o seguinte, basta eu escrever na forma de fração. 10 sobre x igual a 12 sobre 7. Bem, se eu tenho aqui uma proporção, basta eu aplicar a seguinte regra, basta eu multiplicar cruzado, ou seja, 10 vezes 7, 12 vezes x. Vale lembrar que isso é uma convenção, né? É uma regrinha que a gente utiliza. Quando eu multiplico pela incógnita, eu mantenho no primeiro membro da equação. Então, 12 vezes x é igual a 10 vezes 7. 10 vezes 7 dá 70. Então, 12 vezes x é igual a 70. O 12 está multiplicando o x. Para descobrir o termo desconhecido, a gente usa a operação inversa, tá certo? Então, o inverso da multiplicação é a divisão. 70 dividido por 12 não dá um resultado exato, vai dar um resultado aproximado, tá? Então, x é aproximadamente igual a 5,83. Aqui, galera, nós vamos fazer, né, esses esse exercício nas letras A e B, que diz assim, utilizando o teorema de Tales, encontre o valor do termo desconhecido em cada caso. Então, como que nós vamos proceder? Nós vamos, primeiro,
perceber que as retas R, I, S e T são paralelas. As retas U e V são transversais. Então, as retas paralelas vão determinar nas transversais segmentos proporcionais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que 15 sobre 5 é igual a 20 sobre x. Se essas duas razões são iguais, basta eu multiplicar cruzado. Ou seja, 15 vezes x igual a 5 vezes 20. Continuando, 15 vezes x a gente não resolve, basta a gente representar 15x. E 5 vezes 20 dá 100. Para descobrir o termo desconhecido, a gente utiliza a operação inversa, o inverso da multiplicação e divisão. Isso quer dizer que x é igual a 100 dividido por 15. 100 dividido por 15, pessoal, vai dar 6,66, arredondando aproximadamente igual 6,67, tá certo? 100 dividido por 15, 6,67. Só conferindo. Isso, 6,67. Então, essa é a nossa resposta. Então, galera, vamos lá, né? Para a gente poder continuar, eu preciso apagar aqui a tela. Deixa eu apagar. Letra B. Novamente, eu tenho aqui as retas U e V, que são transversais, as retas R, I, S e T, que são paralelas. As paralelas determinam nas transversais segmentos proporcionais. Isso quer dizer o quê? Que essa razão 2 sobre x, ela é igual à razão 3 sobre 9. Eu não sei se vocês notaram, mas eu sempre pego os números na mesma reta, 2 e x, 2 sobre x. 3 e 9 estão na mesma reta V, 3 sobre 9. Como as razões são proporcionais, isso quer dizer que nós vamos multiplicar cruzado. Tá? Lembrando que a incógnita no primeiro membro, 3 vezes x e 2 vezes 9, ou seja, 3 vezes x igual a 2 vezes 9. 3 vezes x, a gente apenas representa a multiplicação, 2 vezes 9, 18. Para descobrir o termo desconhecido, a gente usa a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, o 3 vai passar dividindo em forma de fração. 18 dividido por 3 é igual a 6. Isso quer dizer que a medida x vale 6. Note o seguinte, pessoal. Nesse caso aqui, como eu tenho um número inteiro, fica fácil de perceber. Se eu pegar aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 3 vai dar 6, que é a nossa resposta, tá certo? Nesse caso aqui, o número 3 é chamado de razão de proporcionalidade, ou seja, quantas vezes esse segmento é maior que esse. Então, a quantidade de vezes que esse segmento é maior que esse, vai ser também a quantidade de vezes que esse segmento será maior que esse. Continuando, e para encerrar, né, letra C, eu tenho aqui duas retas transversais e 3 paralelas. Então, as retas paralelas vão determinar nas transversais segmentos proporcionais. Isso quer dizer, aqui eu tenho só a interrogação, vou chamar de x, né? Então, eu tenho 10 e x que estão na mesma reta, portanto, 10 sobre x igual 20 e 18 também na mesma reta. 20 sobre 18. Basta eu multiplicar cruzado. A incógnita, por convenção, a gente mantém no primeiro membro, então vai ficar 20 vezes x primeiro,
E 10 vezes 18. 10 vezes 18, 180. Vamos direto na resposta, né? 180. O 20 está multiplicando, passa dividindo. 180, portanto, dividido por 20. Para ficar mais fácil, a gente simplifica e corta o zero. 18 dividido por 2, 9. X igual a 9 centímetros. Nas demais, pessoal, não tinha unidade medida. Nessa aqui tem unidade medida, então a gente mantém o centímetro. Se você observar, a razão de proporcionalidade também pode ser entre as duas retas transversais. Ó, note que o 20 é 2 vezes maior que o 10. 2 vezes 10, 20. 2 vezes que número dá 18? 2 vezes 9. Então, x é igual a 9. Tá certo, pessoal? Então, encerramos por aqui mais essa atividade. Tenham todos um ótimo dia.